que... Sabe aquela tacada na mesa de sinuca, que tá tudo certinho, né? As bolas estão colocadas ali, cada uma na boca e tal. O cara vai lá e fala, ajeitei tudo, tá tudo ajeitado. O governador deu uma tacada, essas bolas se bagunçaram na mesa. Paulo Martins, que estava fora da presidência do PL, ficou choroso com aquela história do Beto Richa, volta pro cenário com força. É o homem, a candidatura do Senado do governador. O governador articulou para todas as grandes cidades do estado, entre elas Maringá, que é o nosso objeto da discussão aqui, e aqui também bagunçou. O homem forte da administração me parece que ficou de lado, Jacovóis cresceu, Flávio Mantovani agora parece que pode ser a bola da vez como vice, inclusive, do delegado Jacovóis, com essa mexida no tabuleiro depois da jogada do governador. Tá, vamos começar de trás para frente, então. Sobre a nossa cidade, Paulo, eu particularmente acho que não tinha nada tão certo. Os nossos próprios programas aqui mostram que houve muitas trocas, muitas conversas, né? Pessoas que iam, depois não iam, enfim. Então, essa tacada do Ratinho Júnior aqui em Maringá parece que é uma ação muito própria dele, né? Uma opinião muito própria dele, mas, quem sabe, venha a clarificar melhor aqui a situação na nossa cidade, porque faz tempo que a gente já tem falado, por exemplo, né, sobre o Escabora ser o candidato da gestão. Demorou até o Ulisses dizer com todas as palavras que seria ele, se ventilou que poderia ser o Mantovani, aí depois não, é o Escabora mesmo, aí agora vem essa situação do Jacovós, que ia ser um vice do Carmo. Então, na minha humilde opinião, eu acho que aqui em Maringá não tinha nada definido, não. Quem sabe essa tacada do Ratinho venha a definir. Agora, com relação à candidatura ao Senado no nosso estado do Paraná, caso aconteça, gosto de frisar, essa cassação do Sérgio Moro, enfim, eu acho que faz todo sentido, né? Porque isso já deveria, para mim, ser o primeiro cenário aí de aposta, né, do PL, da base aliada, do Paulo Martins, que foi o segundo lugar e que a gente sabe que teve aquele imbróglio estranhíssimo graças àquelas pesquisas que foram lançadas ali na campanha e bagunçaram o cenário, mostravam o Álvaro muito melhor do que ele se saiu de fato nos votos. Muita gente que era anti-Álvaro acabou votando no Sérgio Moro para evitar que ele ganhasse, porque mostrava ali Álvaro e Moro, quando na verdade o Paulo Martins estava ali muito bem, né, figurando muito bem. Então bagunçou demais o coreto e ele ficou em segundo lugar. Então, eu penso que a primeira aposta deveria, desde o começo, ser o Paulo Martins, né? Faz todo sentido. Regiane. Então, sabe qual que é o grande problema hoje? Estou aqui pensando até do que todo mundo falou, é o acesso à informação e essa terra sem lei que é a internet. Então, eu vou lá, escrevo qualquer coisa, publico e aquilo se espalha, um gosta da ideia e alimenta aquilo, como a gente tem visto que vem acontecendo aí. Aí vira essa bagunça toda, que às vezes nem o próprio fulano que está lá na casa dele está sabendo que ele será ou não candidato. Outra situação que é importante lembrar a população toda aí, que é assim, eu mando, desmando, tiro, coloco, chuto, põe de volta, é assim que funciona. Sempre foi assim e sempre será assim, nessa dança de interesses próprios, porque é só de interesses próprios, visando 4 anos para frente também, para as próximas eleições. Então, assim, até tem um comentário aqui de uma pessoa que colocou sobre o Lula. Lula não vem para Maringá também? Nós somos a terceira maior potência aí do Paraná, se não, para mim, a primeira maior potência. Imagino que se um vir, o outro vem também. Com certeza, ele vai vir. E quem lhe perguntou pode ir lá agradecer a ele pelo FPR, pelo Instituto Federal de Educação aqui no Paraná. Deveria vir, sim, com todo o reconhecimento que Maringá tem dentro do Estado e dentro do Brasil, vir aqui reconhecer o seu candidato também e a população que o gosta dele. Agora, quanto a essa idolatria de um para outro, sendo Bolsonaro, Ratinho, Lula, qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus, todos lançam os seus com interesse e cabe à população abrir os olhos e olhar realmente quem vai fazer o bem para a cidade. Porque depois não adianta ficar aí reclamando, não adianta ficar falando que o cara não é bom, não adianta falar que não faz, não adianta isso, não adianta.
O voto é de cada um, é importante que você analise o seu candidato, tenha esse voto consciente e participe das eleições. E participe ativamente de 4 anos para frente, né? Porque a gente vê aí que está tudo vazio. Dentro de prefeitura, você só vai ver que só tem idoso quando é o dia aberto ao público lá. A população tem que participar, tem que cobrar, tem que manifestar para que as coisas mudem. Senão não adianta. Nada muda no país. E a gente fica reclamando. Ô, Kim, o que você acha da tacada do governador? Foi aquela tacada que os caras falam, tacada genial? Ou não, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte? Ou ele vai segurar isso até lá a convenção? Eu tô achando ainda que é muito precipitado esse converseiro, né? Escrito. Porque até então a gente não sabe, não tem nenhum vídeo do Ratinho reafirmando tudo aquilo que foi escrito. Beleza. Mas tem uma reunião marcada com o pessoal do tudo BR. bem, mas ainda assim é cedo. Eu acho que na minha leitura é muito precipitado o Ratinho. No entanto, semana que vem termina ali a data ali. Isso, dia 5. Porque se trata das eleições municipais, né? Então, assim, o grande foco são as eleições municipais. E isso é interessante. E se a gente pegar essas duas lideranças, Bolsonaro e Ratinho, juntando, há uma potência nuclear aqui. Né? É um estrago que pode ser feito. Tem capital político considerável. É óbvio que se os dois estarem aqui apoiando uma chapa, tem grande força. Grande força. Por si só, o delegado Jacovóis já figurava mesmo sem falar Sim, que era mas candidato. não dá pra... É muito converseiro também, com todo respeito. Para mim, os 3 candidatos agora sim, o Humberto Henrique, o Edson Escabora, pré-candidato, aliás, e também o Silvio Barros, que disse, mas pode mudar também. Mas os 3. O resto é balela, ainda. Com todo respeito, eu não tenho nada contra nenhum deles, nada disso. Mas, cara, é convenção, entendeu? A gente vai aqui discutir sobre isso. Essas articulações são boas, sim, porque eu acho que o Ratinho tem que se impor, entendeu? Ele sabe o capital político que ele tem no Estado. Ele não tem que deixar as famílias aí, né, que a gente todo momento sempre reitera e fala, dominar a parada, a região. Tem que ter outros também para competir, você entendeu? Porque o pessoal tem que entender o seguinte, esses políticos, né, tradicionais aí, que tem ali todo aquele curral, enfim, todo esse tradicionalismo na cidade e região, tem que entender que tem mais gente também que tem capital político e dá uma segurada. Não é o rei do povo, não. Entendeu? Não dá para ficar se utilizando do pão e circo para achar que vai ter votação o suficiente e se achar também articulador, né? Porque esse é o grande problema. A gente respeita assim a história, mas tem que cuidado que o dia muda, amanhã é outro dia, então tudo isso tem que colocar em panos limpos. E o Ratinho, ele tem que aproveitar essa oportunidade. Ele ganhou agora a reeleição, primeiro turno. A popularidade dele está muito alta. Ele tem feito algumas coisas para o Estado, todo mundo está se agradando. Tem servidores que não, beleza, mas é normal, né? Gregos e troianos é assim mesmo. Então, eu acho que ele tem que... O pedágio recall é bom, porque acabou com o pedágio, entre aspas, né? Mas você não ficou uma hora no pedágio lá. Sapateou, né? Por não igual eu fiquei. Ângelo, mas eu tô dizendo por enquanto. Sim, daqui a pouco o Estado vai estar cheio de praça de pedágio. Essa onda boa pode reverter. Exatamente. E aí nós temos aí, só para terminar, o Paulo Martins, que você refutou aí. É muito interessante para o Estado. Uma pessoa assim nova, né? Convenhamos, não só na carreira política, mas também por tratar de idade, nada contra quem tem mais, mas é uma pessoa que refrigera, querendo ou não, a política nesse sentido. É interessante, sim, estar aqui como liderança do Estado, quem sabe, porventura, né, acontecer todo aquele processo, senador, enfim, também tenha uma possibilidade. E aí o Bolsonaro pode aproveitar esse momento, mesmo inelegível, com o capital político, tentar conseguir eleger isso aí. Então, acho que é interessante isso aí. Ó, segura aí, eu vou deixar vocês falarem depois do break. Nós vamos pro break agora, rapidinho, porque o assunto ferveu, gente. Isso aqui em Maringá ontem fez aquele cogumelo de fumaça quando caiu no mundo político.